mobilização com o objetivo de alertar para a morte de ciclistas no Brasil. Bikes para cima em sinal de protesto. A gente está aqui chamando a atenção do poder público mesmo, a gente está fazendo a nossa parte, mas eles têm que investir em ciclovias, em educação de motoristas. Palavras e sentimentos divididos entre todos os participantes. E tem que respeitar o ciclista também, a bicicleta é um veículo e está no Código de Legislação de Trânsito. Cerca de 300 pessoas percorreram as principais avenidas da cidade. Força de vontade e esforço para prestar a homenagem. Ai, não aguento, tá demais. É como na vida, nem mesmo um tombo desanima quem tem vontade de seguir em frente. É que ela caiu, levanta, né? Com certeza. Vai cair de novo aí. Uma manifestação pacífica que representa bem o valor e o significado do conceito ciclista. Para esta turma aqui, muito mais que uma palavra ou um simples esporte, uma filosofia de vida. O negócio é sorrir e ser feliz. Uma gentileza gera outra gentileza. O ponto final da bicicletada, Teatro Amazonas. As velas acesas simbolizam as vidas perdidas. Já o sorriso no rosto deixa bem clara a vontade de um trânsito mais seguro. I can change the world with my own two hands. My own two hands. Deputado Marcelo Senhor Ramos. presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Eu quero usar esse grande expediente aqui para tratar de um tema muito afeito aos investimentos feitos na cidade de Manaus, mas também muito importante em relação às obras programadas pela região metropolitana do governo do estado do Amazonas. Ontem foi realizado no Brasil inteiro, eu peço que o apoio possa colocar as fotos na tela, uma atividade organizada aqui em Manaus por um grupo chamado Pedala Manaus, mas na verdade foi uma pedalada nacional, aconteceu nos 27 estados da federação, ocupa hoje todos os jornais, foi matéria do Bom Dia Brasil, em que ciclistas do Brasil inteiro saíram às ruas para reivindicar condições de segurança no trânsito para quem faz da bicicleta o seu meio de locomoção. O evento de ontem foi motivado pela morte, no mês passado, de 5 ciclistas nas ruas de São Paulo. E aqui, na cidade de Manaus, nós temos o registro da morte de 3 ciclistas no ano passado, também por conta de acidentes de trânsito. Um evento muito interessante, eu participei lá do passeio de bicicleta, me emprestaram uma bicicleta e eu fiz o trajeto com eles, do Parque dos Bilhares até a Praça de São Sebastião e depois de volta ao Parque dos Bilhares, e fiquei impressionado com a capacidade de mobilização dessa turma. Ontem foi um dia que choveu muito, à noite o tempo ainda ameaçava a chuva, mas existiam aproximadamente 300 pessoas de bicicleta participando desse protesto. Feito isso, eu quero aqui fazer um registro que para mim é fundamental. Existem grupos de pessoas que usam a bicicleta como esses, como um mecanismo de lazer, de entretenimento, de cuidar da saúde, mas existem em Manaus muitas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. Segundo o estudo apresentado, quando da apresentação da proposta de ampliação da Avenida das Torres, 3% dos deslocamentos em Manaus são feitos de bicicleta. Pessoas que usam a bicicleta por opção, pessoas que usam a bicicleta por necessidade, pela necessidade de economizar o dinheiro do ônibus, pela necessidade de fugir do trânsito, pela necessidade de chegar no seu trabalho, economizando aquele recurso gasto no transporte coletivo ou no combustível do carro. Tirando que em alguns trajetos acaba por ser um transporte muito mais rápido do que o transporte motorizado.
O estímulo à utilização de bicicleta hoje é tendência em todos os países da Europa. O Brasil começa a incorporar a ideia das ciclovias, das ciclofaixas e do estímulo à utilização da bicicleta como meio de transporte. O Código de Trânsito brasileiro já reconhece a bicicleta como meio de transporte, estabelece que ela tem prioridade no trânsito. No entanto, ainda não há sensibilização necessária da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado no que diz respeito a garantir a construção de ciclovias e a implementação de ciclofaixas na cidade de Manaus. Registro com lamento que esta casa, ainda no ano passado, rejeitou o projeto de lei de minha autoria que obrigava a inclusão de ciclovias em todas as novas obras, em todas as novas vias abertas, e obrigava o governo do estado a criar um plano diretor de ciclovias e ciclofaixas para as vias já existentes, adaptar onde é possível ser adaptado. E acho que nós devemos, diante desses fatos e diante dessas mobilizações que têm acontecido no Brasil inteiro, fortalecer o processo de debate sobre isso aqui nesta casa. Quinta-feira, amanhã, às 14 horas, realizaremos uma audiência pública no seio da Comissão de Transporte que eu presido, para tratar, junto com a CEINFRA, junto com a Secretaria da Região Metropolitana, junto com o Manaus Trans, junto com a Secretaria de Infraestrutura do município de Manaus, a necessidade de construção de um plano diretor de ciclovias e ciclofaixas para a cidade de Manaus. Quero registrar ainda com lamento que as duas principais obras viárias do governo do estado, previstas para serem licitadas ainda nesse semestre, não tem previsão de ciclovias e nem de ciclofaixas. A obra da duplicação da rodovia Manuel Urbano, da rodovia AM070, não só não tem previsão de ciclovia, deputado Zé Ricardo, como incluída na obra está acabar com aquela ciclovia que existe do Miriti até Manacapuru. Então, a duplicação da M10, deputado Zé Ricardo, ela não só não tem previsão de ciclovia, como vai acabar com a ciclovia que existe do Miriti a Manacapuru. Isso é insensatez. Eu estive na audiência pública lá no município de Iranduba, pedi bom senso da secretária, dos gestores que estão concebendo o projeto, para que seja garantido ciclovia ali. Ali é uma área de grande fluxo de bicicleta. Muitas pessoas fazem o deslocamento Iranduba, Manaus de bicicleta. Muitas pessoas fazem deslocamento de bicicleta entre aquelas comunidades rurais que existem ali nas margens da pista. Portanto, é uma atitude de sensatez do governo incorporar isso. Eu já ouço Vossa Excelência, deputado Zé Ricardo, mas quero registrar também, até para que Vossa Excelência tenha esse elemento como instrumento de análise no discurso de Vossa Excelência, o corredor exclusivo de ônibus e a ampliação da Avenida das Torres também não tem previsão de ciclovias nem de ciclofaixas. Eu já insisti e quero renovar aqui ao pedido, formalizei em nome da Comissão de Transporte à Secretaria de Infraestrutura o pedido para que seja incluído na proposta de ampliação da Avenida das Torres a construção de uma ciclovia. E é importante aqui separar o que é ciclovia e o que é ciclofaixa. Ciclovia pressupõe a existência de um separador físico entre carros e bicicletas. Portanto, é necessária uma separação física. E ciclofaixas, existem as ciclofaixas urbanas e existem as ciclofaixas de lazer, como aquela da Ponta Negra, em que são só pintadas e utilizadas em determinadas horas do dia. Portanto, nós precisamos avançar nesse mecanismo de mobilidade. No centro histórico de Manaus, deputado Zé Ricardo, nós precisamos que entre cada vez menos carros no centro histórico de Manaus. Para isso é necessário a construção de ciclovias, a construção de bicicletários. Quero aqui saudar o Shopping Manauara, que foi o primeiro shopping da nossa cidade a construir um bicicletário, em que a pessoa pode deixar a sua bicicleta lá com segurança. Acho que essa atitude é uma atitude
correta do ponto de vista do transporte, correta do ponto de vista econômico, correta do ponto de vista ambiental e correta do ponto de vista de saúde pública. Eu quero aqui, mais uma vez, tentar sensibilizar o governo do estado e a prefeitura de Manaus da necessidade de ter a previsão de ciclovias e ciclofaixas nas novas vias que estão sendo abertas e de construir um plano diretor para adaptar o que pode ser adaptado. Eu ouço o deputado Zé Ricardo. Deputado Marcelo, eu estou até surpreso, não sabia que simplesmente esqueceram de ciclovias. Não sei se esqueceram. Eles não esqueceram, não, dizem que é caro. Bom, ciclovia é cara. Na hora que está construindo a estrada, você alocar um espaço para os ciclistas. Na audiência pública, a gente discutiu aqui sobre a ponte, e no ano passado estava aí presente René Levi, que é o secretário extraordinário, secretário da região metropolitana, e a gente indagava sobre isso. Pô, uma ponte dessa, com essa extensão, com essa importância, né, dessa ligação, por que não está previsto ciclovia? Aí houve lá uma justificativa, mas no meio delas também falava-se sobre valores. Mas simplesmente isso foi ignorado. E agora que se vai fazer uma nova obra, numa área onde se prevê realmente uma expansão muito grande, extensão até da cidade de Manaus, onde se pretende ter um novo espaço de desenvolvimento, um lugar onde se pretende construir a universidade, concentrar, né, a universidade, cidade universitária, essa região, e aí não está previsto a ciclovia. Então, realmente é lamentável, é coisa de quem não entende nada mesmo de desenvolvimento. Eu não sei quem são as pessoas que orientam o governador, ou, não sei, a Secretaria de Obras que toca, de Infraestrutura que toca, e não tem nenhuma sensibilidade dentro daquilo que é a realidade das áreas urbanas e dessa inter-relação que tem entre os municípios, onde se fala da mobilidade, onde tudo isso está definido. Mas aqui nosso governante parece que só entende mesmo, como diz o deputado Pracena, a história do cimento. Vou fazer a obra, alguém vai fazer a obra, mas não assim uma obra bonita, uma obra que inclua todos esses fatores que falem de qualidade de vida. É uma obra, parece que só para carro e ônibus passar, ir e vir, e esquecer das pessoas, de gente para caminhar, gente para andar de bicicleta. Então, Vossa Excelência está coberta de razão em questionar, quero apoiar a iniciativa, e amanhã, pelo que Vossa Excelência havia anunciado, vai ter uma audiência para discutir exatamente esse ponto aí, a questão das ciclovias aí. Parabéns. Obrigado, deputado Zé Ricardo. Eu quero registrar, já concluído, senhor presidente, que na audiência pública realizada em Manacapuru, deputado Zé Ricardo, em relação à duplicação da M070, houve inclusive um grande constrangimento entre o governo, porque o representante da região metropolitana questionou a CEINFRA como é que não havia previsão de ciclovia na duplicação da M10, se o plano diretor da região metropolitana exige a inclusão de ciclovias nas novas obras, e deixou lá a secretária de Infraestrutura numa saia justa, num constrangimento grande. Eu queria crer que esse constrangimento fosse impulsionador de uma reavaliação do seu posicionamento e da inclusão da ciclofaixa, da ciclovia, mas infelizmente não foi. Permite só uma observação. Quando for inaugurar, deputado Abdala Frache, ali o porto de São Raimundo, 2 dias antes eu havia descido, um dia antes eu estava descendo para pegar ali a balsa, e tinha muita gente trabalhando ali na subida, ali, cavando, mexendo. E eu perguntei, o que é isso aí? A obra vai ser inaugurada amanhã e já estão mexendo de novo. Não, é que esqueceram da calçada. Eu falei, como? Da lá de baixo até em cima. Hoje tem a calçada. E tinham simplesmente esquecido a calçada. As pessoas desciam lá da balsa e tinham que caminhar onde? No meio da rua. Não tinham pensado na calçada para o pedestre, para o cidadão, para subir ali. Então, ciclovia, aí que eles esquecem mesmo, né? Deputado Zé Ricardo, eu acato a parte de Vossa Excelência e quero só concluir renovando o apelo ao governo do Estado que possa se sensibilizar, incluir a previsão de ciclovias nas suas novas obras. No mais, agradecer o convite do Grupo Pedala Manaus, desejar sorte, força, um grupo muito bacana de jovens, de senhoras, de senhores, de pessoas
muito animadas, que fazem da bicicleta um instrumento de lazer e alguns deles até um instrumento de transporte para o trabalho, para a escola, e que nós possamos estimular isso cada vez mais, porque isso é preservar o meio ambiente. Um estado que licencia de 3 a 4 mil carros por mês, ou começa a discutir mecanismos alternativos de mobilidade urbana, ou amanhã nós vamos ter uma cidade completamente parada, como temos a cada vez que chove na cidade e praticamente a todo dia por conta de engarrafamentos. Muito obrigado, senhor presidente.